O Mar Morto, um deserto de sal, onde a vida parecia ter sido esquecida há milênios. Seus rios secos e sua terra árida eram um lembrete silencioso de que até a criação pode parecer cessar. Mas há um tempo escrito nos céus, um tempo que Ezequiel viu em visão, quando um rio começou a brotar do trono do Altíssimo, serpenteando sobre a terra e trazendo de volta aquilo que se acreditava perdido. Filho do homem, disse o Espírito, observa o rio que flui do templo. Onde ele tocar, a vida retornará. E o profeta se ergueu, com os olhos ardendo de medo e reverência, enquanto o som da água quebrava o silêncio do deserto. Cada gota carregava a vibração da criação. Cada onda era uma lembrança do poder do Deus vivo. O rio surgiu primeiro como um fio de prata, deslizando por entre as rochas estéreis, mas logo cresceu, irradiando uma luz própria. O ar estava pesado, quase palpável com energia espiritual. O cheiro da terra úmida, que antes não existia, anunciava o milagre que estava prestes a acontecer. Ezequiel percebeu algo extraordinário. O rio não apenas curava a terra, mas também tocava a alma daqueles que se aproximavam. Até os mortos espirituais sentiam o coração acelerar. Tudo o que tocar será restaurado, disse a voz. O sal se tornará doce, o desespero se tornará esperança. A água avançava como mãos invisíveis, limpando o solo, dissolvendo a secura que carregava anos de maldição. Peixes que antes estavam mortos retornaram à vida, plantas secas brotaram do solo estéril, e uma luz dourada começou a se espalhar por toda a região. Vede o que nenhum olho mortal podia crer, e ouvi o que somente os céus ousam sussurrar. Ezequiel sabia que não se tratava apenas de um milagre natural. Era um sinal do fim dos tempos, um prenúncio do que os livros sagrados chamam de dia do juízo e da restauração. Ele viu as tribos de Israel descerem aos vales, observando o rio com medo e reverência. Os mortos se erguiam, os cativos eram libertos, e uma música invisível preenchia o espaço, como se os anjos cantassem uma sinfonia de libertação. A vida volta onde o Espírito caminha, e a terra que parecia morta testemunhará a glória de Deus. Enquanto o rio avançava, uma presença invisível protegia cada ser que se aproximava. O Mar Morto, símbolo da morte e da maldição, agora começava a vibrar com o sopro da criação. O sol brilhou através das nuvens escuras, refletindo nas águas que cintilavam como cristais. O sal começou a se dissolver lentamente, e o cheiro de vida retornou àquele vale esquecido. Árvores antigas, mortas há séculos, mostravam sinais de brotar novamente. Peixes pequenos nadavam nas águas recém-formadas. E o profeta percebeu, aquele que toca o rio toca a própria mão de Deus. Cada passo dado na água viva é um passo em direção à eternidade. Os sinais se multiplicavam. Montanhas que pareciam imóveis estremeciam, cavernas revelavam rios escondidos e a vida se propagava como se o mundo inteiro estivesse despertando de um sono profundo. Mas o milagre não estava sozinho. Uma presença angelical acompanhava cada curva do rio. Um anjo poderoso, envolto em luz azulada, com olhos como chamas líquidas, guardava o caminho da água. Não é a água que traz a vida, disse o anjo, mas o espírito que a move. Aquele que ousar poluir o rio enfrentará o juízo do Criador. Ezequiel se ajoelhou, tremendo diante da presença. Senhor, quem poderá entender esses sinais? O anjo respondeu, não busques entender, apenas testemunha, pois os últimos dias aproximam-se e tudo o que foi seco voltará a fluir. O rio que brotava do templo não era apenas para Israel, era um aviso a toda a humanidade. Quando os corações estiverem secos, quando a fé parecer perdida, o Espírito pode restaurar tudo. Mas também havia um juízo. Aqueles que profanarem o rio ou tentarem dominá-lo sentirão o peso do céu. A água que cura também destrói. O mesmo rio que dá vida pode ceifar os arrogantes. E os sinais
começaram a multiplicar-se pelo mundo. Rios que retornavam à vida, desertos florescendo, pessoas despertando para a verdade. O Apocalipse não é apenas destruição, é restauração e revelação. E enquanto o Mar Morto lentamente voltava a viver, Ezequiel viu o impossível tornar-se real. A água brilhava com energia divina, peixes mortos se moviam e a terra árida se enchia de vida. O último milagre está próximo, dizia o vento, e aqueles que permanecerem fiéis verão a glória do Deus vivo. O Mar Morto não era mais o mesmo. O deserto que o cercava vibrava com o poder da criação, como se cada grão de sal tivesse memória de todos os séculos passados. E no horizonte, Ezequiel observava a água expandir-se, serpenteando por vales e quebrando rochas como se obedecesse à voz do próprio Deus. Filho do homem, disse o Espírito, o rio que flui do trono alcançará os confins da terra. Aqueles que crerem serão salvos, aqueles que resistirem perecerão. O rio cresceu, refletindo o céu em tons de ouro e prata. Peixes que há milênios estavam mortos começaram a nadar, e as terras áridas floresciam, liberando aromas de vida que não eram deste mundo. Mas Ezequiel sentiu o peso do julgamento. Não era apenas um milagre, mas também um sinal profético do fim dos tempos. O mundo espiritual estava em movimento, e os anjos observavam cada passo do rio com atenção. As águas avançaram, tocando cidades desoladas, vales esquecidos e montanhas que pareciam eternas. Onde o rio passava, o chão rachado se preenchia com relva, árvores brotavam e fontes de água surgiam do nada. E o profeta viu povos de diferentes nações ajoelharem-se diante do milagre, suas lágrimas misturadas à água viva. A vida volta onde o Espírito caminha, ecoava a voz do anjo. E todos os que buscam a glória de Deus verão a terra ser restaurada diante de seus olhos. Cada passo do rio parecia gerar uma sinfonia celestial, um som que preenchia o coração de todos os que ousavam testemunhar. As trevas recuavam e o mundo se preparava para um despertar espiritual sem precedentes. Então, uma nuvem de fogo e luz desceu sobre o Mar Morto. Dentro dela, Ezequiel viu figuras de antigos profetas, guerreiros e mártires que haviam sido esquecidos pelo tempo. Eles se erguiam e com suas vozes multiplicadas clamavam: o último dia aproxima-se, a glória de Deus descerá sobre toda a terra. O rio começou a emitir uma luz própria, tão intensa que cegava os olhos humanos. E o profeta percebeu que este não era apenas um sinal físico, mas uma abertura para a presença do Altíssimo na terra. O espírito de toda a criação parecia dançar sobre a água e o mundo inteiro sentiu a vibração divina. Este é o tempo do renascimento, disse o anjo guardião do rio, e todo aquele que beber da água viva será transformado. Enquanto as águas do Mar Morto fluíam, Ezequiel teve uma visão ainda mais profunda. Cidades que haviam caído, nações que haviam resistido, reinos que haviam se desviado. Todos seriam confrontados pela presença do Espírito. O Mar Morto, símbolo de morte e punição, tornou-se um canal do julgamento e da restauração ao mesmo tempo. Aquele que aceitasse o chamado de Deus seria renovado. Aquele que rejeitasse sentiria o peso de sua própria incredulidade. As águas tocaram o deserto de Judá, onde homens e mulheres ajoelhavam-se em reverência. Eles ouviram o rugido do Espírito atravessando o vale. Eu sou o que sou, aquele que era, que é e que há de vir. E ao ouvir essas palavras, os corações começaram a arder. O mundo espiritual e físico se misturava, e Ezequiel percebeu que os sinais do fim dos tempos estavam se cumprindo diante de seus olhos. O anjo que acompanhava o rio erguia suas asas, criando ondas de energia divina que atravessavam o céu. Não olhe apenas para as águas, disse ele, mas para o que elas carregam, a promessa de Deus, o juízo sobre os ímpios e a restauração dos fiéis.
Ezequiel caiu de joelhos, incapaz de compreender plenamente a magnitude do milagre. Senhor, como pode a morte ser vencida e o juízo vir ao mesmo tempo? O anjo respondeu: porque o mesmo rio que traz vida também revela a verdade. Cada alma verá o seu destino. As águas começaram a subir ainda mais, formando cascatas que iluminavam a noite. O brilho era tão intenso que parecia a própria glória do trono de Deus refletida na terra. As estrelas e constelações se dobravam diante da presença celestial. E enquanto alguns corações se encheram de fé e arrependimento, outros endureceram. As águas sagradas tocaram cada alma, revelando sua pureza ou corrupção. E a terra rejuvenescida começou a refletir a justiça divina. Flores desabrochando para os justos, tempestades e rachaduras para os orgulhosos. O Mar Morto agora não era mais símbolo de morte, mas um espelho do juízo e da misericórdia simultaneamente. O fim dos tempos não é apenas destruição, é a revelação do poder de Deus, a purificação da terra e a restauração da vida que parecia perdida para sempre. Ezequiel viu o impossível tornar-se realidade. Os rios estavam plenos de vida, a terra florescia e a humanidade finalmente começou a entender a magnitude do plano divino. Quando o Mar Morto voltar a viver, saberemos que o Espírito de Deus caminha entre nós. A criação inteira se erguerá diante de sua glória, e aqueles que permanecerem firmes serão transformados para sempre. Se você sentiu a força desta profecia e deseja ser parte desse renascimento espiritual, comente: eu quero testemunhar o milagre do Mar Morto. Compartilhe este vídeo e permita que outros também vejam a glória do Espírito se manifestando na terra. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais mensagens de esperança e fé.